Tem uma palavra na sua Bíblia que ninguém consegue traduzir. Ela aparece 71 vezes no livro dos Salmos, 3 vezes no profeta Abacuque, 74 vezes no total, em 39 capítulos diferentes. E quando você abre sua Bíblia, em qualquer tradução do mundo, essa palavra aparece exatamente como está no original hebraico, sem ser traduzida. Em português, em inglês, em alemão, em francês, em latim. Jogada ali no meio do versículo como se fosse uma intrusa. Os tradutores antigos não traduziram. Os tradutores medievais não traduziram. Os tradutores modernos não traduzem. A palavra é Selá. Selá, Selá. 4 letras em hebraico. Samek, Lamed, Re. E nenhuma certeza absoluta sobre o que essa palavra significa. Não porque o texto bíblico seja obscuro. O texto é claro. O problema é que Selá é um termo técnico, um sinal litúrgico, um marcador especializado de uma tradição musical que foi perdida. Quando os judeus pararam de cantar os salmos do jeito antigo, o significado preciso de Selá foi com eles. E a Bíblia ficou com essa palavra teimando em aparecer, página após página, sem ninguém saber direito o que fazer com ela. A primeira aparição é no Salmo 3, versículo 2. Davi está fugindo de Absalão, o próprio filho que se levantou contra o pai e tomou Jerusalém. Davi escreve: Senhor, como se têm multiplicado os meus opressores, muitos se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, para ele não há salvação em Deus. E aí, no meio dessa angústia, do nada, no fim do versículo 2, aparece a palavra Sela. Davi escreve e segue. Versículo 4. Eu, porém, com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Selá de novo. Versículo 8. Do Senhor é a salvação. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Selá pela terceira vez, no mesmo salmo curto. 3 selás num salmo de 8 versículos. Aquilo não é coincidência, aquilo é estrutura, marcador, como se o cantor levita estivesse dirigindo a congregação. Aqui você sente, aqui você sente, aqui você sente. Mas o que exatamente? Olha o que acontece quando você abre o Saltério grego, século III a.C., cidade de Alexandria, no Egito. 72 sábios judeus, segundo a tradição, foram chamados para traduzir a Bíblia hebraica para o grego. Esses tradutores tinham acesso à tradição litúrgica viva, ouviam os salmos sendo cantados. Vinham de uma comunidade onde o Templo de Jerusalém ainda funcionava, com músicos profissionais, com guildos de cantores levitas em atividade plena. Se alguém sabia o que Selá significava, eram eles. E o que eles fizeram? Inventaram uma palavra. Diapsalma, diapsalma. Dia significa entre, através. Psalmos significa salmo. Junta os dois e você tem entre salmo. Um termo cunhado especialmente para traduzir Selá, mas que em grego não significava absolutamente nada. Diapsalma não existia no vocabulário grego antes da Septuaginta. Foi criada ali, na hora, porque os tradutores chegaram nesse termo e não souberam o que escrever. Então cunharam uma palavra técnica nova que até hoje ninguém sabe direito o que quer dizer. Pensa só nisso. Os judeus de Alexandria eram falantes nativos de grego, sabedores do hebraico, treinados na tradição do saltério, tinham acesso à liturgia do templo em atividade. E mesmo assim, desistiram de traduzir, inventando uma palavra nova. Se eles não conseguiram, quem vai conseguir? 400 anos depois, Jerônimo, no século IV da era cristã, estava traduzindo a Bíblia inteira para o latim. A Vulgata, o texto que ia formar a base do cristianismo ocidental por mais de 1000 anos. Jerônimo era poliglota, conhecia hebraico melhor do que muito rabino da época. Foi morar em Belém para aprender hebraico com mestres judeus. E quando chegou em Selá, também jogou a toalha.
Em alguns manuscritos escreveu semper, que em latim significa para sempre. Em outros, simplesmente deixou Selá transliterado, sem tradução. Jerônimo não decidiu. Ficou em cima do muro. Pula 1000 anos. Versão King James, 1611. A tradução inglesa que moldou todo o protestantismo. Aparece Selá, eles deixam Selá. Almeida Revista e atualizada em português. Selá. New International Version, English Standard Version. Selá, Selá, Bíblia em alemão, Lutero, Sela. Sem tradução, sem nota. Só a palavra ali, jogada no meio do versículo, como um turista que ninguém sabe de onde veio. Aí entra a pergunta natural. Se ninguém sabe o que significa, dá para pelo menos chegar perto? Dá para reconstruir? E a resposta é dá, mais ou menos. Por dois caminhos diferentes, que levam a dois significados quase opostos. O primeiro caminho é a raiz salal. Em hebraico, selkil, significa levantar, exaltar, erguer. É um verbo bem documentado no Antigo Testamento. Aparece em Provérbios capítulo 4, versículo 8, falando da sabedoria. Exalta-a, e ela te exaltará. Aparece em Êxodo capítulo 9, versículo 17, quando Deus acusa Faraó de se levantar contra o povo de Israel. É a raiz do gesto de erguer algo em altura, seja pedra, seja voz, seja honra de alguém. Mas o paralelo mais forte está no Salmo 68, versículo 4. Aquele salmo é uma joia litúrgica do saltério, cheio de termos técnicos musicais. E lá no versículo 4 ele diz: cantai a Deus, salmodiai ao seu nome, exaltai aquele que cabalga sobre os céus. A palavra exaltai ali no original é solu, solve, imperativo plural da raiz salal. Mesmo livro, mesmo gênero litúrgico, mesma família linguística. Pega esse imperativo, transforma em substantivo técnico e você tem sela. Significaria mais ou menos eleve, exalte, levante a voz. Faz sentido enquanto direção litúrgica. O levita cantor canta o versículo. Chega num ponto de clímax, grita selá para a congregação e todo mundo sabe que tem que erguer a voz. Tem que entrar no refrão, tem que subir a melodia. É o equivalente antigo de um maestro batendo a batuta num fortíssimo, mandando o coro inteiro empurrar para cima. Os dicionários hebraicos modernos sérios, em sua maioria, apostam nessa etimologia. Selá viria de salal. Selá seria exalte, eleve, erga a voz. Só que tem outro caminho. Uma raiz vizinha, parecida demais para ignorar. Salá, SLH, sem o dobramento da lâmede, significa pesar, suspender, balançar. Aparece em Jó capítulo 28, versículo 16, naquele famoso poema sobre a sabedoria. Não se pesa com o ouro de Ofir. O verbo ali, pesar, vem dessa raiz. Pesar como em colocar na balança. Suspender o objeto pela corda da balança até equilibrar. Daí vem a outra leitura. Selá significaria suspender, pausar, segurar a música. O cantor pararia ali. A música suspenderia. A congregação ficaria em silêncio, refletindo. Selá seria mais ou menos o equivalente antigo de um fermata moderno, aquele símbolo musical que diz: sustente essa nota, segure essa pausa, deixe respirar. E aqui você tem o paradoxo inteiro. Duas raízes parecidas, dois significados quase opostos. Salal manda erguer, salá manda parar. Salal grita, salá silencia, salal exalta, salá suspende. E selá pode ser qualquer um dos dois. Talvez seja os dois ao mesmo tempo, em momentos diferentes. Talvez a tradição litúrgica tenha usado a mesma palavra com função flexível, ora mandando elevar, ora mandando pausar. Talvez não. Ninguém pode mais decidir. Mas tem uma coisa que complica ainda mais o quebra-cabeça. Selá quase sempre aparece no fim do versículo. Quase. E é nesse quase que o detetive bíblico encontra pistas que mudam o jogo. Salmo 55, versículo 19. Davi escreve sobre os inimigos. Deus, desde os tempos antigos, há de ouvir e os afligirá. Selá. Porquanto não há neles mudança e não temem a Deus. Olha o lugar do selá.
Não está no fim. Está no meio do versículo, partindo a frase em duas. Parece pegadinha de copista, mas não é. Está lá. Está nos manuscritos hebraicos mais antigos. Salmo 57, versículo 3. Davi diz: Deus enviará do céu a sua misericórdia e a sua verdade. Selá. E o versículo continua: a minha alma está entre leões. O Selá parte o versículo no meio, depois de misericórdia e verdade, antes da imagem dos leões. Não é fim de pensamento, é interrupção dentro do pensamento. Como se o cantor tivesse parado o coro no meio de uma ideia, exigido reflexão, depois deixado o coro recomeçar do outro lado da frase. E o caso fica mais interessante ainda quando você sai do saltério e vai para Abacuque, porque Selá só aparece em outro livro da Bíblia inteira, e esse livro é o profeta Abacuque, e aparece 3 vezes, todas no capítulo 3. Abacuque 3, versículo 3. Deus veio de Temã e o santo do Monte Parã. Selá. Versículo 9. Fendes a terra com rios. Selá. Versículo 13. Saíste para salvar o teu povo, sim, para a salvação do teu ungido. Selá. Em 2 desses 3 casos, a palavra Selá aparece no meio do versículo, partindo a frase. E aqui você começa a entender que Selá não é simplesmente pausa no fim de bloco. É marcador estrutural sofisticado, que pode entrar em qualquer ponto da frase onde o ritmo litúrgico pede. Mas por que Abacuque? Por que um profeta tem Selá no livro, se o resto dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os 12 profetas menores, nenhum tem? A resposta está no próprio livro. Abacuque, capítulo 3, começa assim: oração do profeta Abacuque, segundo Shigionote. Shigionote é outro termo técnico musical, da mesma família dos termos de cabeçalho que aparecem nos Salmos. E o capítulo termina com a nota: para o mestre de canto, com instrumentos de cordas. Cabeçalho musical no começo, subscrição musical no fim. Capítulo profético inteiro emoldurado como peça litúrgica. Abacuque 3 não é apêndice, não é poema solto. É um salmo embutido dentro do livro profético, composto para uso litúrgico no templo. Por isso carrega Selá. Por isso, o capítulo 3 é tão diferente do resto do livro, que é diálogo profético entre Abacuque e Deus sobre justiça e violência. O capítulo 3 muda o gênero. Vira hino, vira canto coral. Vira algo que os levitas iam cantar no santuário, com instrumentos de corda, com pausas estruturais marcadas pelos selás, exatamente como nos Salmos. E é aqui que o quebra-cabeça começa a virar uma janela. Selá não é só uma palavra perdida, é uma assinatura. Onde quer que apareça, está dizendo: este texto não é só para ser lido, é para ser cantado, é para ser performado, é para ser experimentado coletivamente. O Salmo 3 tem Selá, Abacuque 3 tem Selá, mas o livro de Provérbios não tem, o livro de Eclesiastes não tem, Cântico dos Cânticos não tem. Os livros poéticos da Bíblia que não eram cantados no templo simplesmente não trazem essa palavra. Selá é o DNA litúrgico do saltério, e ele aparece quando o texto deixa de ser apenas literatura e vira evento sonoro coletivo. Por isso, a Septuaginta não conseguiu traduzir diapsalma. Inventaram a palavra. Por isso, Jerônimo desistiu. Semper ou Selá, tanto fazia. Por isso, as Bíblias modernas em qualquer idioma deixam Selá ali, transliterado, sem tradução. Porque a palavra carrega dentro dela toda uma performance musical que se perdeu. E você não traduz performance, você reconstrói ou aceita que perdeu. A pergunta natural agora é: dos 2 caminhos etimológicos, qual é o certo? Selá veio de Salal, com sentido de exaltai, levante a voz, ou veio de Salá, com sentido de suspenda, segure a música? E aqui o caminho do quebra-cabeça muda. Porque os judeus medievais tinham uma resposta, os pais da Igreja Antiga tinham outra resposta.
E essas duas tradições, separadas por 1500 anos de leitura, vão pôr o mesmo Selá em dois universos teológicos completamente diferentes. Uma tradição diz, Selá significa para sempre. A outra diz, Selá significa pausa. Pensa nisso. E o detalhe é que as duas estão olhando o mesmo salmo, o mesmo versículo, a mesma palavra. E é aqui que vale separar as duas tradições com cuidado, porque cada uma diz algo verdadeiro. E juntas, elas mostram o tamanho do problema. Começa pelos judeus medievais. Eles tinham nas mãos os Targumim, aquelas traduções aramaicas da Bíblia hebraica feitas entre o 1º e o 5º século da era cristã. Quando o Targum dos Salmos chegava em Selá, traduzia por uma fórmula aramaica que significa para sempre, por toda a eternidade. Leolam ulealme almaia, para a era e para a era das eras. Os tradutores aramaicos viram em Selá uma palavra de selo, como um amém reforçado, como o ponto final de uma afirmação, carimbando o versículo com a marca da eternidade. Rashi, o maior comentarista judeu medieval no século XI na França, seguiu essa leitura. Para Rashi, Selá significava para sempre, sem fim. Aben Ezra, no século XII, na Espanha, ajustou um pouco. Para ele, Selá era palavra de afirmação, como dizer certamente, verdadeiramente. Mas o consenso medieval judaico se manteve nessa direção. Selá é marca de permanência. O salmista diz uma verdade, e a palavra Selá sela essa verdade no eterno. Os pais da Igreja Antiga foram para o lado oposto. Influenciados pela Septuaginta e pelo Diapsalma, eles entenderam Selá como interrupção musical. Hipólito, no 3º século, dizia que Diapsalma marcava uma mudança de coro. Eusébio, no 4º século, via Selá como pausa para a reflexão. Agostinho, no 5º século, ensinava que Selá era um sinal para a alma se aquietar e contemplar o que tinha acabado de ouvir. Olha o paradoxo. Os judeus, com a tradição mais próxima do original hebraico, traduziram como eternidade. Os cristãos, lendo via Septuaginta, traduziram como pausa. Os judeus disseram para sempre. Os cristãos disseram pare e pense. E os dois lados estavam tentando recuperar a mesma palavra perdida. Como duas pessoas tentando montar o mesmo quebra-cabeça, cada uma a partir de uma esquina diferente da caixa. Quem está certo? Talvez os dois. Talvez Selá tenha funcionado nas duas direções. Talvez tenha sido um marcador flexível que num salmo de louvor mandava erguer a voz e num salmo de lamento mandava suspender em silêncio. O levita cantor da época saberia. A congregação treinada respondia ao gesto certo. Hoje, a gente herda a palavra sem o manual. E é importante entender de onde vinha esse manual perdido. Em 1 Crônicas 25, versículo 1, está descrita a estrutura musical do templo. O texto diz, Davi e os chefes do exército separaram para o serviço os filhos de Asaf, e de Emã, e de Gedutum, para profetizarem com harpas, com alaúdes e com símbolos. Profetizar com música. Esse era o trabalho deles. O capítulo continua descrevendo 288 músicos profissionais, organizados em 24 turmas, cada turma com 12 cantores especializados. Aquilo não era banda amadora. Era uma estrutura de música sagrada montada com a precisão de uma orquestra moderna. Tinha o quinor, que era um tipo de harpa portátil. Tinha o nebel, uma lira maior com cordas mais grossas. Tinha os mesiltaim, os símbolos. Tinha o shofar para momentos específicos. Tinha o hatzotzera, a trombeta de prata soprada pelos sacerdotes. Cada salmo tinha sua tonalidade. Cada cabeçalho trazia indicações técnicas que hoje a gente lê como se fossem dedicatórias estranhas. Vários salmos começam assim, para o cantor mor, sobre os lírios, ou sobre a pomba silenciosa nas distâncias, ou segundo a Gitite. Esses são títulos de melodias.
Melodias que sumiram, mas que naquela época todo mundo conhecia, do mesmo jeito que hoje a gente reconhece uma música popular ao ouvir os primeiros acordes. Selá pertencia a esse mundo. Era instrução técnica dentro de uma performance organizada. E quando esse mundo desabou, Selá ficou pendurada no texto, sem o universo sonoro que sustentava ela. E o mundo desabou num ano específico, 70 da era cristã. O general romano Tito cercou Jerusalém. Depois de meses de cerco, as muralhas caíram. O segundo templo foi incendiado e arrasado. Os relatos antigos descrevem o pavimento coberto de sangue. Os músicos levitas foram dispersos, mortos, escravizados, levados como troféu para Roma. As 24 turmas cessaram de operar. As harpas pararam. Os símbolos silenciaram. A tradição musical viva, transmitida de pai para filho desde os dias de Davi, foi cortada de uma vez. O que sobrou? O texto. Os salmos continuaram a ser orados nas sinagogas espalhadas pelo Império Romano. Mas a sinagoga é outro lugar. A sinagoga não tinha músicos profissionais. Não tinha coros antifonais com 288 vozes treinadas. Não tinha instrumentos elaborados. A liturgia sinagogal era recitação cantada simples, sem a estrutura orquestral do templo. Então os salmos sobreviveram como palavras, mas a performance original morreu. E Selá, marcador dessa performance, virou órfã da tradição que dava sentido a ela. Por isso, ninguém traduz. Não é covardia. Traduzir Selá seria traduzir um ato, não uma palavra. Seria como pegar uma indicação musical numa partitura, fortíssimo, e tentar traduzir não a palavra italiana, mas o som que ela manda fazer. Você pode escrever muito forte, mas isso não é a mesma coisa que ouvir uma orquestra inteira explodindo no fortíssimo dirigido pelo maestro. Selá é mais ou menos isso. É indicação de um efeito sonoro, corporal, comunitário, que a página sozinha não consegue mais reproduzir. Mas o quebra-cabeça oferece pistas adicionais quando a gente presta atenção em onde a palavra aparece. Salmo 9, versículo 16, traz uma coisa esquisita. O versículo termina assim: no laço que armaram se prendeu o seu próprio pé. Higaion, Selá Higaion, outra palavra técnica perdida. Em outros salmos, Higaion aparece traduzida como som meditativo ou meditação, mas o sentido exato também é incerto. Aqui no Salmo 9, ela aparece colada com Selá, formando um par de instruções musicais. Higaion, Selá, lado a lado. Dois marcadores técnicos. A combinação sugere algo como interlúdio meditativo, depois eleva. E a presença das duas palavras juntas revela uma coisa importante. O saltério tinha um vocabulário inteiro de direções litúrgicas. Selá era só a mais frequente, por isso sobreviveu na consciência geral dos leitores. As outras palavras técnicas foram esquecidas com menos resistência. Outro padrão interessante, o Salmo 46. O famoso Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. 11 versículos, 3 celas. Versículo 3, versículo 7, versículo 11. 3 blocos simétricos. Cada cela fecha uma estrofe e abre a próxima. Se a gente lê o Salmo 46 atento aos celas, percebe que ele é composto em 3 partes equilibradas, e a palavra é o que marca a divisão. Não é caos, é arquitetura. E olha o Salmo 88, único porque é o salmo mais sombrio de toda a Bíblia. Não tem volta para a luz. Termina assim: puseste para longe de mim amigos e companheiros. Os meus conhecidos são as trevas. O Salmo 88 traz Selá no versículo 7 e no versículo 10, mas o Salmo termina sem resolução. Termina no escuro. E o Selá ali não está exaltando nada. Está marcando o peso. Está segurando o luto. Esse Selá é diferente. Ele suspende a respiração da congregação no meio de uma oração que não encontra alívio nenhum.
Por isso, o paradoxo das duas raízes hebraicas pode ser falso paradoxo. Salal manda erguer, Salah manda suspender. Mas talvez a palavra Selah, dentro da prática litúrgica do templo, fizesse as duas coisas dependendo do contexto. No Salmo 3, exaltava. No Salmo 88, segurava. E o levita que dirigia o coro sabia ler a situação. Sabia quando empurrar a música para cima. Sabia quando puxar para baixo. A palavra era a mesma, mas a função se acomodava ao tom do salmo. E isso muda o jeito como a gente entende o que Selah está fazendo na sua Bíblia. A Bíblia não é só um livro para ler, é um livro performado. E Selah é a evidência mais visível disso. A presença teimosa dessa palavra em qualquer tradução do mundo é o vestígio de um culto antigo onde o texto vivia em 3 dimensões. A dimensão da voz dos levitas, a dimensão dos instrumentos, a dimensão da resposta da congregação, com gestos, prostrações, levantar de mãos no momento certo. O texto bíblico era multimídia muito antes dessa palavra existir. Quando a gente lê um salmo hoje, em silêncio, no sofá, com café na mão, está vendo só uma dimensão, a dimensão escrita, a dimensão preservada nos manuscritos, mas a dimensão sonora, a dimensão corporal, a dimensão coletiva, essa só sobrevive em fragmentos. E Selah é o maior desses fragmentos. Sobreviveu porque era frequente. Sobreviveu porque os escribas teimaram em copiar. Sobreviveu porque nenhum tradutor, em 3.000 anos da história desse texto, teve coragem de jogar fora. Olha o paradoxo final. Selah é a palavra mais não traduzida da Bíblia. E é justamente por não ser traduzida que ela diz mais sobre o caráter original da Escritura. Se você traduz como exaltai, perde a estranheza. Se traduz como pausa, perde a flexibilidade. Se traduz como para sempre, perde a função musical. Mas se deixa Selah intocada, transliterada no meio do versículo, mantém o lembrete de que esse texto veio de um lugar onde a palavra escrita não era a única coisa que importava. A voz importava, a música importava, o silêncio importava. A resposta do corpo da congregação importava. E é por isso que os tradutores, todos eles, antigos, medievais, modernos, escolheram não traduzir. Não foi falta de capacidade, foi reverência. Foi a humildade de reconhecer que tem coisa no texto bíblico que herdamos sem o contexto para entender por inteiro. E a melhor coisa a fazer com essas coisas não é forçar uma tradução, é preservar a palavra como ela veio, para que quem leia hoje, 3.000 anos depois do salmista original, ainda possa perceber que aquele texto um dia foi vivo de um jeito que a página sozinha não consegue mais ser. Selah aparece 74 vezes na sua Bíblia. 74 convites para lembrar que existe uma camada inteira de experiência religiosa antiga que se perdeu. E, ao mesmo tempo, 74 recados de que, mesmo sem reconstruir essa camada, mesmo sem saber se a palavra significa exalte ou pause ou para sempre, a palavra continua funcionando. Ela ainda interrompe a leitura, ela ainda faz parar. Você lê o versículo, encontra-se lá, e por um instante sua mente trava. O que é isso? Por que está aqui? O que eu faço com essa palavra? E talvez seja exatamente isso o que Selah sempre fez. O significado preciso pode ter evaporado, mas o efeito sobreviveu. Você lê, pausa, pensa, escuta o silêncio que a palavra abriu e depois continua. Versículo seguinte. Salmo seguinte. Os judeus medievais não estavam errados quando traduziram como para sempre. Os pais da igreja antiga não estavam errados quando interpretaram como pausa contemplativa. Os tradutores modernos não estão errados quando deixam transliterado. Cada uma dessas escolhas captura uma faceta do que essa palavra fazia na liturgia original. Selah elevava. Selah suspendia. Selah marcava a eternidade dentro do tempo. Selah dizia, respira aqui. Selah dizia, louva agora.
74 vezes ela aparece para te lembrar que o que você está lendo um dia foi cantado, que o que está mudo na página um dia ressoou no Templo de Jerusalém, com 24 turmas de levitas, com quinor e nebel e símbolos de prata, com a congregação inteira respondendo nos lugares certos. Você não precisa reconstruir tudo isso para entender o texto, mas saber que existia muda o jeito como você lê. Faz a gente perceber que toda a Escritura carrega esse tipo de espessura. Cada salmo, cada profeta, cada narrativa veio de um contexto vivo, com voz e corpo e som e gesto, do qual a página de hoje é só o resto preservado. E talvez seja essa a melhor maneira de honrar a palavra que ninguém consegue traduzir. Não força um significado, não inventa uma certeza. Aceita que Selá é uma porta entreaberta para um mundo que evaporou. Olha para dentro, vê o que dá para ver, reconhece o que se perdeu e segue a leitura. 74 pontos espalhados pela Escritura, onde a tradução desiste e a página confessa que tem coisa ali que ela sozinha não consegue dizer. E isso, longe de ser uma fraqueza do texto, é uma das forças mais bonitas dele. A honestidade de preservar o que não entende. A coragem de deixar uma palavra intocada por reverência ao que ela um dia foi. Se esse vídeo te mostrou algo que você ainda não sabia, compartilha com alguém que também ia gostar de ver. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo.